esse é o podcast Falando Direito da Escola Paulista de Direito. Eu estou aqui com meu grande amigo José Carlos Absana Filho, eu sou Guilherme Madi Rezende e nós vamos hoje conversar sobre o Tribunal do Júri. Nós dois advogados atuantes no júri já há muito tempo, somos participantes do projeto Direito de Defesa no Tribunal do Júri, um projeto do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, projeto que nos permite fazer a defesa de réus carentes no Tribunal do Júri, e é essa grande experiência que a gente tem, além dos casos do nosso escritório, essa grande experiência que a gente tem de centenas de plenário, principalmente atuando pelo IDDD, que a gente vai, a partir de uma conversa aqui nesse podcast, trazer para vocês, trazendo sempre aspectos muito interessantes e particulares do Tribunal do Júri, essa instituição que a gente gosta e trabalha já há décadas. Zé Carlos, um prazer estar aqui com você. E eu queria começar falando que você fez aqui o júri mais longo da história do Brasil, recentemente um júri na Justiça Federal de Londrina, um caso que marca pelas suas várias particularidades. E eu queria começar te ouvindo aqui nesse nosso bate-papo. Como é um caso tão especial? Como é a preparação? Como é a postura? O que um advogado tem que fazer de diferente num caso dessa magnitude como aquele que você participou, especialmente numa comarca que não é tão afeita, pelo que me parece, a júri, um júri que tem envolvimento de mídia? Como é e como deve ser a postura do advogado num caso dessa magnitude? Pois é, meu amigo Guilherme, é um prazer enorme dividir mais esse palco com você, né? Nós que militamos aí juntos, somos grandes amigos. Você tem uma história no Tribunal do Júri fabulosa, né? E nós vamos agora aproveitar desse espaço para compartilhar, né? Vou me permitir, inclusive, Guilherme, você, meu amigo Guilherme, né? Que inclusive tem uma forma de lidar com os jurados. Vou aproveitar para começar assim. Né, que nós começamos formal, né, agradecemos todo mundo, e quando você especialmente vai se dirigir aos jurados, aí você passa a usar a expressão vocês, né? Não sei se ainda é essa a postura que você adota, então vou aproveitar essa deixa, essa lembrança sobre o que você eventualmente venha a dizer mais para frente, para fugir um pouco da formalidade e te tratar como meu querido amigo Guilherme Gui Madi Rezende. Gui, cara, foi uma experiência incrível, né? Foi um júri muito longo mesmo, foram 18 dias, é o júri mais longo da história recente do Brasil, um júri conduzido pela Justiça Federal de Maringá. É muito interessante, porque nós que estamos acostumados a fazer júri, especialmente aqui na Barra Funda, mas via de regra, na Justiça Estadual, né? São júris rápidos, né? São júris de 8 horas, 10 horas, às vezes 12 horas, às vezes beirando 24 horas, né? Eles não costumam passar disso, salvo exceções. Você também fez um júri na Justiça Federal, só me engano, que durou 4 dias ou 5 dias, né? Mas a regra são júris curtos. E eu me lembro que quando eu cheguei no plenário, eu estava com aquela gana, né, de precisar decidir rápido. O júri você precisa tomar decisões muito rápidas, né, de forma muito rápida. E lá não. Lá eu percebi que a gente podia tomar a decisão com mais calma, que o júri era mais calmo, mais lento, as coisas demoravam a acontecer. E eu me lembro, esse júri durou, ele foi instalado pela primeira vez, não foi concluído, houve a dissolução do plenário, por uma razão que não vou tomar o nosso tempo aqui contando sobre isso. Depois houve uma segunda instalação do plenário, ele foi dissolvido novamente, o que é comum também, né, Gui? Às vezes o júri instala também e ele não acontece, né? E na terceira vez, aí sim, ele foi até o fim. E eu me lembro que na primeira sessão de julgamento, eu estava naquele ritmo muito rápido, né? E era muito difícil tomar decisão, porque a gente já estava cansado, o júri já estava dando 4 ou 5 dias, mas muito rápido. Na segunda sessão, o ritmo já diminuiu. Na terceira sessão, eu fui me dar conta de que eu poderia ir mais devagar, e isso me chamou a atenção,
Por quê? Porque ouviu-se, por exemplo, a testemunha da acusação por 5 dias, 6 dias. Dá muito tempo para você pensar, né? Dá muito tempo para você formular a inquirição. E eu era, por uma questão de configuração lá de acusação, eu era o último a perguntar, né? Primeiro perguntava primeiro o Ministério Público, depois assistente de acusação, depois os Correios e depois eu. Os advogados dos Correios e depois eu. Então, é uma experiência muito interessante, né? Porque nós que estamos acostumados a decidir muito rapidamente, não há parte, né? Fazer uma questão de ordem ou não, faz ou não faz, tem que ser rápido, senão preclui, né? Lá não, lá dava tempo de pensar, enfim, é uma coisa interessante. Foi, lógico, uma alegria fazer esse júri longo. Acho que precisamos discutir sobre isso mais vezes, acho que ficou aí para a história. E eu queria, inclusive, além de te perguntar sobre a sua experiência num júri longo também na Justiça Federal, que durou 5 dias, eu queria já colocar uma questão objetiva aqui a respeito de uma peculiaridade do Tribunal do Júri que me chama a atenção, e eu acho até que deve ser ponderada, que são os recursos no Tribunal do Júri, não só os recursos, né? Quer dizer, o indúbio pro réu, se funciona, se não funciona, decisões motivadas ou não, né? Eu conversava com um colega nosso recentemente a respeito do Tribunal do Júri, e a conversa surgiu da seguinte forma, eu falei, interessante, né? Porque alguns colegas não gostam do Tribunal do Júri, né? Acham que o Tribunal do Júri comete injustiças e tal, e ele explicou que não era bem isso. Há alguns doutrinadores que questionam a legalidade, ou seja, o quanto o Tribunal do Júri é uma garantia, o quanto não é. Eu me lembro de discutir isso muito com você, né? E particularmente a respeito de uma questão. No recebimento da denúncia no Tribunal do Júri, assim como no processo comum, recebe-se a denúncia com base na dúvida, né? Nenhum juiz, eu não tenho conhecimento de que tenha um juiz que enfrente o mérito da acusação, e se enfrentar, via de regra, o tribunal manda voltar, né? Então, recebe a denúncia com base em dúvida, pronuncia com base em dúvida, ou seja, tem aquele entendimento dizendo que se a acusação é possível, remete-se ao plenário do júri para que o júri decida. Só que se o júri condena, portanto, entrou no processo, no sumário da culpa com dúvida, foi para o plenário com base na dúvida, se a pessoa é condenada, portanto, com base em dúvida, como a decisão dos jurados não é motivada, você não consegue saber aquilo que fez a convicção dos jurados. E o recurso de apelação só é cabível se a condenação for manifestamente contrária à prova dos autos. E aí eu te pergunto, Guilherme, como é que você vai aferir se a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, se alguma dúvida havia? Tanto é verdade que havia, que a pessoa foi denunciada e depois foi pronunciada. Como é que nós resolvemos isso, Guilherme? Até para expor aqui para os nossos colegas e para as nossas colegas, para os doutrinadores, enfim, o júri é uma garantia, né? E se é uma garantia, esse formato se coaduna com uma garantia? Pois é, Zé, essa pergunta é muito pertinente. Aliás, eu estava dando uma aula na GV na sexta-feira e os alunos do terceiro semestre me perguntavam sobre isso. É melhor ser julgado pelo Tribunal do Júri ou por um juiz? Onde está a garantia, uma vez que não tem fundamentação? E é uma questão que vem sendo colocada sempre que a gente fala de Tribunal do Júri. Eu tenho uma construção de que o Tribunal do Júri é garantia fundamental, está na Constituição como garantia. E desde que ele ingressa na nossa legislação, ingressa como instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade. Agora, como é que isso, na prática, tem se verificado? Eu vejo, meu amigo Zé, como o sistema ele não é falho. A falha está na aplicação do sistema. E explico o porquê. Se nós temos o júri como garantia e a decisão dos jurados é imotivada, na prática, o que nós estamos hoje sujeitos a uma decisão condenatória imotivada quase irrecorrível, o que não se coaduna com o status constitucional do júri, que é um status de garantia. Aonde está a pedra de toque dessa construção toda? De fato, na primeira fase do júri,
nós temos ali uma denúncia que, tendo fundamentos, deve ser recebida. O ponto, para mim, dentro daquilo que eu vou percebendo e estudando, o ponto está em que a pronúncia deve exercer um filtro. A pronúncia é a decisão que encerra a primeira fase e que remete ao réu ao tribunal do júri. Para que nós tenhamos uma decisão de pronúncia, nós precisamos ter prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. O grande problema que, de alguma forma, quebra esse sistema de garantias do júri está no fato de que, neste momento processual da sentença, o juiz que deveria fazer um filtro motivado que impedisse que fosse submetido a julgamento um réu claramente inocente, este juiz não faz, porque a jurisprudência hoje caminha no sentido de que, nesta fase da pronúncia, indúbio pro societate, que não está escrito em nenhum lugar, mas que é um mantra repetido pelos julgados, indúbio pro societate, ou seja, e aí para mim tá, Zé, a grande falha, o filtro que deveria ser a pronúncia, ou seja, a pronúncia deveria, de maneira motivada, fazer uma análise de todo o conjunto probatório até então produzido para ver, há elementos de fato a levar esta pessoa a julgamento pelo júri? Porque aí a soma de uma decisão motivada do juiz no momento da pronúncia, somada, a soma dessa decisão com a decisão dos jurados que é motivada, nós teríamos dois filtros, mas um filtro da pronúncia deveria ser um espacinho menor. O que nós temos hoje, trazendo essa figura da peneira, são dois filtros com uma rede muito larga, de maneira que, na dúvida, passa pela pronúncia, na dúvida, passa pelos jurados numa condenação, e essa condenação não é aferível ao final, porque ela nunca vai ser manifestamente contrária à prova dos autos, dentro desse conceito que a jurisprudência tem travado de manifestamente contrária à prova dos autos, que é uma decisão sem nenhum respaldo. Por quê? Porque se já tem a sentença de pronúncia, algum respaldo tem para condenação. Portanto, é uma grande preocupação, e que, para que a gente possa realizar o Tribunal do Júri como instituto garantista, seria essencial que o juiz, no momento da pronúncia, exercesse o filtro que se espera da decisão de pronúncia, permitindo, sim, aos jurados uma análise mais valorativa. Por exemplo, motivo fútil, motivo torpe, ou o homicídio privilegiado estava sob domínio de violenta emoção, sendo questões valorativas. Ao jurado cabe, sim, essas questões valorativas, mas um filtro para que não se leve um claro inocente às barras dos jurados deveria ser exercido na pronúncia. Então, para que o sistema funcionasse como deve funcionar, júri como garantia, nós deveríamos, sim, ter a pronúncia como filtro. E hoje, Zé, e aí eu queria te colocar uma outra questão. Um grande problema que nós temos, e que também parece não ser compatível com o status constitucional, é o fato de se realizar júri sem réus, fazendo referência a cadeiras vazias, muitas vezes a jurados que são selecionados sem por exemplo, eu sei de fóruns em que os jurados são só os bancários, não representam ali uma parcela importante da sociedade. Como é que você vê essa questão do júri sem réu, da escolha dos jurados? Imagino, para finalizar aqui, passar a bola para você, imagino que no júri de Londrina tenha sido feito um trabalho muito grande de compreensão dos jurados, até para poder adequar o discurso ali, né? Como é que você vê essa questão? Olha, isso que você tocou, isso foi muito interessante no júri. O júri foi em Maringá. Desculpa, eu achei que era Londrina. Até para fazer as honras e a Justiça Federal de Maringá, que empreendeu um grande esforço para que o júri acontecesse, né? E isso foi muito interessante, a seleção de jurados. Por quê? Porque nós tivemos acesso à lista antes, deu para fazer uma pesquisa um pouco mais apurada, né? E aí se assemelhando um pouco ao júri dos Estados Unidos, lá eles podem fazer entrevistas e tal, aqui no Brasil não, né? Mas a lista ali me parece que era bem representativa daquela sociedade,
né? E, portanto, eu não tive problema com... Não senti dificuldade com a lista de jurados, por exemplo, como a gente via com mais frequência, né, Gui? Antigamente, que as listas eram renovadas, e aí tinha mais o chamado jurado profissional, né? Era o jurado que já tinha feito não sei quantos júris e se portava como uma autoridade. O jurado é uma autoridade, né? Não é que ele se portava como... O jurado é uma autoridade. Mas talvez ele perdesse a espontaneidade frente a tantos júris por muitos anos que tivesse já realizado, né? Eu sinto que, pelo menos aqui na nossa realidade da capital de São Paulo, as coisas mudaram um pouco, né? Me parece que as listas são mais diversificadas, né? Mas, voltando à sua pergunta inicial sobre o júri sem o acusado, né? Especialmente talvez numa lista comprometida, eu vou te chamar pelo localismo ali, né? Não é porque ela é comprometida, é só porque ela acaba pegando pessoas que hoje a gente diria que estão na mesma bolha, né? E, portanto, tendem a ter o mesmo pensamento sobre determinados assuntos, o que destoa um pouco daquilo que deve ser o júri, que é o julgamento pela sociedade, não por uma bolha só, né? Acabamos misturando um pouco os assuntos, mas eu me lembro, se eu estiver enganado, você vai me ajudar a lembrar, eu me lembro que essa possibilidade do júri sem o acusado, sem a presença do acusado, veio, salvo engano, em 2008, para fazer frente a uma prática antiga de prender o acusado para que ele comparecesse, né? Então a gente ficou... para garantir o exercício do direito de defesa. Que ou bem se prendia para o júri ser realizado, ou bem se facultou a possibilidade de fazer o júri sem a sua presença para que não se pudesse prendê-lo, né? Você sabe que eu tive o privilégio de falar sobre isso agora num curso rápido que nós fizemos na OAB, e eu teci considerações a respeito da autodefesa e da defesa técnica, né? E acho que talvez esse seja o momento de a gente falar muito rapidamente sobre isso, né? Eu me lembro que eu estava num júri, nesses nossos júris que a gente faz pelo IDDD, eu e você, né? E muito rapidamente eu fui falar com o réu e eu achava que o réu era culpado de uma parte da conduta e era inocente de outra. E eu falei para ele, cara, né, confessa essa conduta menos grave e vamos te defender da mais grave, né? E ele falou, não vou confessar. Eu não perguntei para ele se era culpado ou inocente, talvez tenha sido ali. Eu achava que ele poderia ser culpado. Eu falei, o que você acha de você confessar? Ele falou, não. Aí ele me explicou, não sou culpado, não vou confessar o que eu não fiz e tal. E foi uma conversa muito interessante. Esse júri me marcou demais. Porque eu falei, bom, tudo bem, né? Na minha compreensão técnica, havia provas a respeito da participação dele na primeira conduta, que, salvo engano, era um roubo. Era aquele roubo que depois havia troca de tiro, e, portanto, então teria acusação de homicídio. Eu achava que a culpa dele a respeito do roubo estava provada, né? E eu falava, confesso o roubo, mas nega o homicídio, porque o homicídio para mim não estava provado, não houve homicídio, né? Seria tentativa de homicídio, pelos disparos de arma de fogo. E ele foi para o plenário e ele se defendeu de tudo. E eu exercendo a defesa técnica, isso eu disse para ele, eu vou falar, eu vou carregar na parte em que eu acho mais fácil, eu vou te contrariar no plenário. Claro que é um movimento extremamente arriscado e eu não recomendo as pessoas fazerem isso. Mas foi o que eu fiz. Gui, ele se defendeu com tamanha força da acusação, ele chegou... Eu te contei esse caso, né? Você lembra disso, não? E ele se defendeu com tamanha força, mas com tamanha contundência, chegando a um ponto que ele teve até uma certa altercação ali, dentro do ambiente do plenário, nada fora, com a juíza o admoestou, dizendo, né, aquela coisa, me respeita e tal, e ele, mas eu posso falar ou não posso? Começou a gritar para o juiz, foi aquela confusão, e uma hora ele ficou em silêncio, falou, se o senhor não deixar eu falar, então eu não vou falar. E eu falei, perdi o júri, né? Porque, imagina, o acusado lá de uniforme e algemado, não brigando, mas dizendo para o juiz, ou bem a senhora me deixa falar, ou eu então não falo. Aí ela de uniforme, Zé, você tocou num ponto, só me permite uma parte. Você tocou num ponto que é fundamental. O cara de uniforme, muitas vezes algemado. Como
O réu exerce no júri, no julgamento, a autodefesa, que é o momento mais importante da sua defesa. Eu digo assim, quem muitas vezes ganha ou perde o júri é o próprio réu, porque o jurado vendo ali, frente a frente, a postura do réu, confia mais, acredita mais ou não. E quer dizer, tem que se permitir ao réu, com toda a liberdade do mundo, o exercício dessa autodefesa, que é o momento mais importante do plenário. E nós temos visto isso, Zé. Muitas vezes a gente leva roupa para o réu poder se trocar e poder se defender com a dignidade de quem veste uma roupa, não aquele uniforme de presídio. E muitas vezes nós vemos os juízes impedindo. Me chamou a atenção você lembrando desse caso, do fato dele de uniforme, porque imagina a dificuldade maior ainda dele bradar sua inocência estando de uniforme, estando algemado. Então andou muito bem a reforma do júri, você pontuou bem, ao tirar as algemas e muitas vezes ao permitir aos juízes, ao permitirem os réus de colocarem as roupas, porque houve uma mudança, Zé, já devolvo a bola para você, mas você falar do uniforme levantou essa bola porque me trouxe essas lembranças. O nosso Código de Processo Penal é pré-constitucional, é de um tempo em que o réu era objeto do processo e não sujeito de direitos, tanto que, como você lembrou muito bem, a sentença de pronúncia era quase que a prisão obrigatória, deixou em 76 com a Lei Fleury, se não me engano, mas a regra era a prisão por pronúncia, exatamente porque o réu era objeto do processo. Pós-Constituição e pós a reforma, o réu é sujeito de direitos, ele tem o direito de estar presente, ele tem o direito de se defender, e esse direito há de ser garantido. E como você estava falando neste caso, o réu bradou a sua inocência e gerou um outro impacto em relação aos jurados. Desculpa, eu cortei aqui, devolvo a bola para você, Zé. Não, mas muito oportuno. Eu vou contar só o desfecho desse júri, porque eu acho importante. Depois eu vou contar um episódio, inclusive, e te passo a palavra de novo. Por quê? Porque, veja bem, nesse caso em particular, o Ministério Público ele também pedia a condenação do roubo e pedia a absolvição da tentativa de homicídio. Eu, naquela ocasião, eu falei, eu vou concordar com o Ministério Público, e quantas vezes nós já fizemos isso, né? Eu vou concordar com o Ministério Público, vou pedir também a condenação dele pelo roubo e vou pedir a absolvição pelo homicídio, só que o réu, ele alegava a inocência de tudo. Então, olha que loucura. Eu até, sempre que eu digo isso em público, eu digo, mas gente, para nossos ouvintes, não estou dizendo para vocês fazerem isso toda vez. Quantas vezes eu fiz na minha vida? Uma vez só. Quantas vezes você fez isso? Quer dizer, um movimento extremamente arriscado. Mas ali havia um conjunto que me fez fazer isso. Então eu contrariei o réu. Não contrariei. Não é que eu disse, olha, ele é um mentiroso. Não é isso. Eu simplesmente falei, olha, expliquei o que era autodefesa e defesa técnica, e eu falei, a minha compreensão técnica está alinhada com a do Ministério Público, então eu vou vou exercer a defesa técnica dele, permitindo a ele fazer a sua autodefesa, ainda que diferente da defesa técnica. E você não acredita, cara, ele foi absolvido de tudo. Quer dizer, perdemos o júri, eu e o promotor. E aí eu lembrei, e eu quero te passar a palavra lembrando disso, de um júri que eu e você fizemos, acho que fomos nós, que nós absolvemos o acusado, e ele estava de uniforme, e ele não tinha dinheiro, né? São júris de pessoas, muitas vezes, que não têm nenhum recurso, e ele saiu solto do plenário, porque ele não tinha nenhuma outra acusação. E nós falamos, e agora? Aliás, isso é muito importante dizer. O policial que fica no plenário, até para que a gente observe a liturgia e o respeito que há entre as funções, né? Num momento de muito tensionamento, hoje menos, mas enfim, né? Importante dizer, foi o policial que chegou para nós e falou, doutor, se ele sair assim do plenário, ele vai ser preso na próxima esquina, entendeu? Porque ele está com o uniforme do presídio. Você lembra disso? Lembro exatamente, e eu lembro exatamente, é uma das imagens do júri que mais me emociona, é a gente dentro do carro e ele ligando para a mãe do seu celular depois de 8 anos preso. Alô, dona Maria, sabe quem está falando? É seu filho. Bota água no feijão que hoje eu janto em casa. Estou com meus advogados
indo no shopping, eles vão comprar uma roupa para mim e nós vamos para casa. E essa é, Zé, para finalizar a nossa conversa, que o nosso tempo já está indo, mas essa é uma das grandes belezas do júri, e essa é uma das grandes razões de existir do IDDD, do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, do nosso projeto e da nossa atuação nisso, porque anos depois, e são tantas e tantas sessões de julgamento, tantas coisas lindas que a gente viveu, mas essa é uma das mais bonitas. 8 anos depois, o réu no nosso carro, falando do seu celular e chorando para a mãe, porque aquela noite ele ia jantar em casa com a roupa que você comprou no Walmart. Essa é uma das lembranças mais bonitas e uma das imagens mais bonitas do Tribunal do Júri. É o réu sendo solto em plenário, saindo muitas vezes abraçado com o advogado, e isso vai reafirmando a razão e a existência do júri. Zé, nosso tempo está indo. O tempo conversando com você flui muito rápido. Boa, né? Enfim, são tantas conversas. Espero que nossos amigos ouvintes tenham gostado dessa conversa. Estou falando direito da EPD. Espero que a gente tenha várias oportunidades de seguir, não só entre nós, como sempre fizemos, mas também divulgando as ideias do Tribunal do Júri, os nossos projetos, o direito de defesa, que é um pouco a nossa... aquilo que nos dá uma graça e um prazer enorme de fazer. Obrigado por ter aceitado o meu convite hoje para participar do podcast e pelo nosso papo, que é sempre muito bom. Obrigado, Zé. E eu quero também te agradecer, Gui, meu amigo de longa data. Nós fizemos muitos e muitos júris, né? Tivemos o privilégio, né, de participar várias vezes do Tribunal do Júri juntos, né? Temos uma longa história para contar aí. Quem sabe um dia a gente cria coragem e põe tudo isso no papel, né? As nossas boas histórias do Tribunal do Júri, né? Está aí um projeto. Meu amigo Gui, é um prazer enorme. Eu também quero agradecer à Escola Paulista de Direito, né, por essa oportunidade. Você falou bastante do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é um instituto que nós contribuímos muito com o Instituto, tivemos muito trabalho no Instituto, também tivemos muitas graças, muitas alegrias, né? Nós demos muito ao Instituto, também recebemos muito, né? Em termos de, por exemplo, essa história que nós contamos é de um caso do Tribunal do Júri, quer dizer, ficou para a história e dá a nós um sentimento da importância da nossa função, né? Função constitucional, né, Gui? O exercício da defesa é uma função constitucional cuja importância é relevantíssima, né? Então, eu quero também agradecer a você, meu amigo, à EPD, e esperar, né, que os nossos ouvintes tenham gostado, né? E continuar papeando sobre o júri aí em outras oportunidades, né, Gui? É um prazer enorme. Vamos seguir. Muito bom. Sigamos em frente. Valeu. Valeu.